Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou o irmão Tomás de Aquino Nonato, oblato da Ordem de São Bento. Queria com você, nesta segunda semana da Quaresma, continuar a nossa reflexão semanal sobre as observâncias da Quaresma, à luz do capítulo 49 da Santa Regra, a regra dos mosteiros, que tem nos guiado nessas reflexões quaresmais. Vimos que São Bento nos convida a fazer da Quaresma um tempo de alegria, a penitência quaresmal como um tempo de alegria, porque a alegria é dom do Espírito Santo. A tristeza, ao contrário, não é sinal da presença de Deus. O cristão, mesmo na mais dura ascese penitencial, conserva a alegria de ter encontrado a Deus, a alegria de ter feito esta experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Nesse sentido, um cristão triste e amargurado é um contra-testemunho. O cristão é sempre alguém de profunda alegria, porque encontrou uma felicidade em Deus que o mundo não pode dar. A Quaresma, portanto, é um tempo de alegria. Vimos também que um primeiro exercício da Quaresma é apagar as negligências dos outros tempos, isto é, examinar a própria vida para poder identificar aqueles elementos, aqueles aspectos da vida que não estou conseguindo viver com coerência cristã e corrigi-los, para viver nestes tempos da Quaresma uma vida exemplarmente cristã em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. E São Bento continua na regra dizendo: e isto será dignamente feito se nos preservamos de todos os vícios e nos entregamos à oração com lágrimas, à leitura, à compulsão do coração e à abstinência. Quero, portanto, hoje centrar neste aspecto, se nos preservamos de todos os vícios. Cada um de nós deve fazer um exame de consciência e se perguntar: quais são os meus vícios? O vício é algo que nos afasta de Deus, porque diminui ou elimina a nossa liberdade. E a nossa liberdade é um dom precioso de Deus. Deus, que é livre, fez-nos livres, porque fez-nos a sua imagem e semelhança. Quando falamos em preservarmos-nos de todos os vícios, um primeiro pensamento são os vícios mais óbvios, não é? Os vícios ligados às drogas lícitas, o álcool, o tabaco, mas também poderíamos pensar em outros vícios, isto é, em elementos da nossa vida que limitam a nossa liberdade, em hábitos, em práticas, em sentimentos que se tornam depois como que pesos que carregamos em nossas vidas e dos quais não nos conseguimos livrar. Quais são os meus vícios? Cada um de nós deve se perguntar. Quais são aquelas coisas que limitam a minha liberdade, me tornam incapaz de governar a minha própria vida, de escolher meu próprio caminho, de escolher fazer o bem e abandonar o mal? Mas vício também tem uma outra dimensão aqui no texto de São Bento. Vício aqui traduz uma certa inclinação para o mal. Isto é, quais são aqueles meus hábitos, as minhas atitudes, as minhas escolhas cotidianas que eu sei conscientemente que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com o projeto de Deus, mas que se tornaram um mau hábito para mim? Então, quando São Bento nos fala que nos preservarmos de todos os vícios, devemos olhar a ideia de vício sob estes dois aspectos.
o vício em sentido mais estrito, aqueles costumes, aqueles hábitos que criaram uma adicção, um vício e, portanto, diminui a nossa liberdade e do qual temos que nos livrar, precisamos nos livrar porque fazem mal ao nosso corpo e fazem mal à nossa alma, mas também aquela inclinação ao mal, aquele hábito de pecar, aquele pecado que parece, entre aspas, inocente, aquele pecadinho, aquele descumprimento na coisa pequena da lei de Deus, mas que nos afasta do Senhor. Penso, por exemplo, em pessoas muito piedosas, de uma vida religiosa muito séria, mas que não dominam a própria língua e se permitem sempre uma certa maledicência no trato com o outro. Isto é um vício. Ou penso também em pessoas muito piedosas, que seriamente buscam a Deus, mas que não conseguem controlar uma certa irritabilidade, uma natureza um tanto irascível. Isto também é um vício. São Bento nos convida, então, a fazermos uma autoanálise durante a Quaresma. Identificarmos em nós mesmos hábitos, atitudes, costumes, posturas, escolhas que se tornaram vícios, se tornaram coisas que nos afastam constantemente de Deus, e identificando-os, deles nos preservarmos. Só fazendo este sério exame de si mesmos é que poderemos, de fato, fazer um exercício de conversão, de metanoia, de mudança de vida durante a Quaresma. A Quaresma não deve ser um tempo do qual saímos iguais. Nenhum cristão deve sair igual da Quaresma. Nós precisamos terminar os 40 dias de penitência quaresmal melhor do que entramos, do que começamos. Precisamos chegar na Santa Páscoa melhor do que éramos na quarta-feira de cinzas. Precisamos fazer isso corrigindo em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, corrigindo em nós todos os nossos vícios. Muitas vezes é mais fácil para a gente fazer um grande esforço ascético, um grande exercício de caridade, do que corrigir pequenos desvios que já se tornaram habituais em nós. São Bento, portanto, nos convida a olhar para o que é pequeno em nós, a fazer este exame fino de consciência, não aquele exame de consciência grandiloquente que nós fazemos. Quais foram os meus pecados hoje? Não é? Todos nós, ao final do dia, somos chamados a fazer um exame de consciência. Como foi hoje a minha vida diante de Deus? E a gente olha sempre para os grandes pecados. Eu matei, eu roubei, eu odiei. E graças a Deus, na maioria das vezes, a gente vai dizer não, graças a Deus. Eu não cometi nenhum pecado mortal, eu não feri gravemente a lei de Deus. E demos graças a Deus por isso. Mas há pequenos desvios, pequenas infidelidades que vão nos minando a amizade com Deus. É para estes vícios que São Bento nos convida a lançar o olhar hoje. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesta Quaresma, quais são os seus vícios? O que é que
rouba a sua liberdade e que, portanto, ofende a imagem que Deus imprimiu em você. Quais são os seus vícios? Quais são aquelas atitudes também, pequenas atitudes do dia a dia, que você conscientemente sabe serem incompatíveis com a dignidade do cristão, mas que você vai tolerando, porque eu sou assim, é a minha natureza. Feita esta análise, esta autoanálise muito séria, faça o propósito diante de Deus de correção, de apagar os próprios vícios, de corrigir-se, de mudar de vida, para na alegria do Espírito Santo poder celebrar a Santa Páscoa do Senhor como um homem e uma mulher novos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.